Olá, gente. Mais um vídeo aqui do canal Estudos Bíblicos. Eu trago para vocês Gênesis capítulo 1, verso 1. Mas antes, eu queria fazer aqui um resumo, um comentário acerca do desenvolvimento da língua hebraica. Porque segundo os hebraístas, biblistas, eles afirmam que o hebraico ele se desenvolveu provavelmente em 3 períodos. Ele corresponde ao hebraico da Judéia, o hebraico medieval e o hebraico moderno, certo? Então, segundo os hebraístas, eles dizem que os pergaminhos do Mar Morto, encontrados em 1950, após a fundação do Estado de Israel, trazia, uma grafia semelhante às letras hebraicas modernas. Só que a tradição judaica afirma que os manuscritos escritos por Moisés e pelos profetas e de escrituras posteriores foram compilados e editados pelo escriba Esdras, no século V antes da Era Comum. E segundo eles, o escriba ele usou as técnicas de redação outorgadas pelo Grande Sinédrio, resultando assim na tradição escrita do povo judeu e transmitida até os massoretas de Tiberíades. Só que as leis orais, as 6 ordens chamadas de tratados, leis orais, que segundo a tradição judaica foram transmitidas oralmente a Moisés, depois foram passadas para Josué, de Josué aos anciãos e dos anciãos aos profetas e dos profetas ao Grande Sinédrio. E assim foram continuadas pelos líderes fariseus. Então, essa transmissão oral, ela resultou constituindo a Mishnah, e mais tarde, esses textos foram redigidos nos séculos seguintes em aramaico pelos eruditos judeus amoraitas, compondo assim a Guemará, a qual resultou na formação do Talmud de Jerusalém e o Talmud babilônico, E o desenvolvimento desses textos e tradições forma a extensa literatura rabínica que representa a tradição oral da doutrina judaica, certo? Então, o que nós temos, gente, é um desenvolvimento desse texto hebraico, E a sua ocidentalização do texto. Por quê? Porque o texto ele é oriental, ele tem uma sintaxe diferente, tá? Então ele vai diferir um pouco, Principalmente na hora da tradução. O hebraico medieval, o hebraico da Judéia são desenvolvimentos do idioma de textos bíblicos hebraicos, e escolheu-se o hebraico moderno porque descende da Bíblia hebraica, enquanto outras vertentes de aramaico desenvolveram-se dialetos distintos, tá? Como o árabe, E apesar de o hebraico e o árabe apresentarem uma origem comum, o desenvolvimento do idioma e da cultura árabe medieval moderna está diretamente subordinada ao Corão, tá? Então, gente, de acordo com essas informações aí que nós temos, é o seguinte: para a tradução do texto hebraico, para uma tradução ocidental como a nossa, é necessário que se faça alguns acréscimos, algumas adições. E aqui eu estou com o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, vocês estão vendo aqui o texto. Vocês estão vendo essas palavras aqui, ó, sublinhadas, aqui o verbo bará. Vocês estão vendo essas palavras aqui, entre parênteses, você está vendo aqui os artigos. Vocês estão vendo aqui outro artigo, as conjunções aditivas, e os verbos sublinhados aqui, seja e foi, Por quê? Porque no manuscrito hebraico, ele não contém essa forma aqui, ó, manuscrito hebraico, tá? Que são os códex de Alepo, e o códex de Leningrado. E aí é o seguinte: para que a tradução faça sentido no português, no sentido, no idioma ocidental, então é necessário que o tradutor ele venha acrescentar algumas conjunções, No caso aqui, você vê que no princípio criou Deus,
os céus e a terra, né? Céus e a terra. E a terra era vã e vazia. Você vê que aquela conjunção i é junto com a palavra terra, tá? Porque consta no manuscrito dessa forma. Você vê também, ó, e havia escuridão sobre a... Esse artigo também está sublinhado, está entre parênteses, né? Mostrando que não faz parte do texto original, quer dizer, do manuscrito original. Aí você tem aqui também a face do abismo, vírgula, né? E outra coisa, gente, as vírgulas também não constam no manuscrito, tá? Elas foram colocadas aqui para que fizesse sentido na hora da leitura, ficasse mais fácil para se ler. Então, e o Espírito de Deus, né, vírgula, se movia sobre a face das águas, vírgula. Verso 3, e disse Deus, vírgula, seja luz ou haja luz, e foi luz. Essa linha aqui sublinhada abaixo do verbo indica que o verbo está colocado no início da frase, tá? Para que se comece a ler a partir aqui do verbo. Por quê? Porque nós sabemos que na sintaxe do hebraico, geralmente o verbo ele vem primeiro que o substantivo, tá? Não é como no português, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois você tem o predicado, né? Ou o objeto direto. Mas no hebraico, a sintaxe do hebraico, se for traduzir literalmente, você vai ter o verbo primeiro e depois você vai ter o predicado, certo? Então, você pode até ver aí, ó, como que fica uma tradução bem literal, né? Então, gente, aqui é só um breve resumo, né, das formas de texto, né, que a gente tem, que consta nos manuscritos, tá? E eu digo para vocês que a tradução, ela realmente se esforçou bastante, tá? As traduções que nós temos aqui do texto hebraico em português, né? A Bíblia Stuttgartense, né? A Bíblia hebraica da Sefer, né? Da editora Sefer, e outras traduções também. Estão de parabéns. Por quê? Porque se não houvesse essas adições aqui, ficaria difícil para você entender o texto hebraico, tá bom? Sem essas adições aqui. Então, gente, que Deus abençoe vocês, né? E aí está mais um vídeo aí com mais informações. Depois eu vou postar outros vídeos já com o texto hebraico, tá? O texto com as letras hebraicas, para a gente ver aí sobre os artigos, né? E sobre as conjunções aditivas e as localizações do verbo na frase, tá bom? Então, Deus abençoe vocês e até mais.